Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor de História nessa aula maravilhosa da melhor disciplina de todas. Então vamos a ela, o tema de nossa aula. Vamos lá, galerinha? Aula de número 21, turminha, objeto de conhecimento, a formação das monarquias nacionais. Detalhamento, os espanhóis na Amazônia, os portugueses na Amazônia. A gente vai começar, então, a entender esse processo das grandes navegações e da chegada dos europeus aqui no continente americano, especificamente na região amazônica. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Navegar é preciso, gente. Viver também é preciso. A gente sabe que ali no final do século XV, a gente está falando dos anos de 1400, e início do século XVI, os anos de 1500, começaram as chamadas grandes navegações, capitaneadas por duas potências ibéricas. De um lado, a Espanha, de outro lado, Portugal, o Império Colonial Português, que estava se formando naquele momento. A gente sabe que com as explorações marítimas, que começou ali no final do século XV, perdão, gente, quase o professor se confunde, no final do século XV, foram os chamados descobrimentos. E a gente sabe que não foi bem descobrimento, né, gente? A gente poderia até mesmo problematizar sobre essa nomenclatura, mas o foco da aula não é esse. O fato é que começou-se, então, a explorar o chamado Novo Mundo, com a chegada do europeu ao continente americano, e foi dividida, galera, essas novas terras, mesmo antes de saber a proporção que tinha, em duas superpotências, tá, gente? De um lado, os espanhóis, de outro lado, os portugueses, gente. E essa divisão, ela ficou conhecida como o Tratado de Tordesilhas. E eu creio que vocês estão ligados, né, gente? O Tratado de Tordesilhas dividiu o Novo Mundo, que não foi bem uma divisão, tá, gente? Foi meio que uma partilha ali em que Portugal ficou com um pedaço do litoral onde hoje é o Brasil e a Espanha ficou com os demais territórios do que hoje são as Américas. E se a gente analisar o Tratado de Tordesilhas, a gente vai ver que o território onde hoje é a Amazônia, prestem atenção, pertencia a priori ao território espanhol, não é mesmo, professor? Então, o que aconteceu de fato para que hoje fôssemos colonizados, tivéssemos sido colonizados por portugueses? Várias nuances aconteceram, várias situações aconteceram, expedições de reconhecimento da região amazônica também ocorreram ali no século XVI, nos anos de 1500, e é isso que a gente vai começar a explorar a partir de agora. Então, galera, seria interessante que vocês prestem bastante atenção, porque falaremos especificamente da nossa história, da história local e a importância dessas expedições de reconhecimento da região amazônica. Então, galera, vamos ao nosso texto. Vamos lá, gente. Falaremos sobre as expedições quinhentistas na Amazônia. Vamos lá, gente. Quando eu falo de quinhentismo, eu estou falando ali do século XVI, os anos de 1500, que foi basicamente o século onde o europeu chegou no território onde hoje é o Brasil. Mas, como a gente já citou para vocês, o território brasileiro, segundo ali o Tratado de Tordesilhas, grande parte dele ficava sob domínio da Espanha, tá, gente? Inclusive a própria região amazônica, a região onde a gente está, ela pertencia, segundo ao Tratado de Tordesilhas, ao Império Colonial Português. Quase que não sai, tá, gente? Vamos ver o que o texto fala pra gente. As expedições quinhentistas na Amazônia. Portugal e Espanha dão início às expedições de reconhecimento ou conhecimento e exploração da Amazônia. Os espanhóis foram os que mais tentaram, mas também podemos citar os ingleses, os franceses, os holandeses, porém foram os portugueses que obtiveram os melhores resultados. Galera, vamos então pensar e imaginar uma coisa. Para o colonizador, o que interessava, de fato, era que ele tivesse um lucro imediato com a exploração daquela região.
E não havia como ele ter lucro imediato na exploração da Amazônia, porque não encontrou ouro e abundância como ele esperava encontrar a partir das lendas que surgiram a partir dessas explorações, dessas expedições aqui para o território amazônida, por assim dizer. O que eles focaram, então? Qual o principal enfoque? A exploração do que a gente conhece como drogas do sertão. O que são drogas do sertão, professor? Basicamente, produtos, especiarias que poderia ser revendido no continente ali europeu. Posso citar a própria canela, a pimenta, entre outras especiarias, outros temperos que seriam levados para a Europa e, consequentemente, comercializados naquele continente. Então, a gente tem esse enfoque. Das primeiras expedições para a Amazônia, tinha o enfoque de reconhecer a região, conhecer o curso do grande e caudaloso Mar Dulce, ou Rio das Canelas, ou posteriormente o Rio das Amazonas, que é basicamente a bacia hidrográfica amazônica, e também, gente, explorar o máximo de riqueza possível. Explorar como, pessoal? Coletando as chamadas drogas do sertão. Mais uma vez, professor, o que são drogas do sertão? São especiarias, galera. Canela, noz mostarda, pode ser também a própria pimenta, tá, gente? Que tinha um valor comercial muito significativo no continente europeu. Então, reconhecer a região e explorar também as riquezas oriundas desse reconhecimento. Beleza, gente? Então vamos começar a conhecer as expedições quinhentistas, uma por uma, e também uma que ocorreu lá no século XVII, nos anos de 1600, que foi justamente a expedição de Pedro Teixeira, vital para a gente entender por que fomos colonizados por portugueses ao invés de espanhóis. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. As expedições quinhentistas na Amazônia. Vou trazer para vocês 5 expedições com cada uma tendo características específicas. A primeira que trago para vocês é dos irmãos Pinzon, que ocorreu lá entre os anos de 1499 até o ano de 1500, tá, gente? Professor, quer dizer que os irmãos Pinzon chegaram no Brasil antes de Cabral? Segundo alguns historiadores, sim, tá, gente? Ele foi o primeiro europeu a navegar pelo Mar das Amazonas, pelo Mar Dulce, pelo Mar das Canelas ou pelo Rio Amazonas, como a gente conhece hoje. A segunda expedição também importante ali, uma expedição quinhentista, foi a de Diego de Lepe, que ocorreu lá no ano de 1500. Posteriormente, a gente tem a expedição, sem dúvida, mais famosa aqui pelo Rio Amazonas, que foi a expedição de Francisco Orellana, que ocorreu entre os anos de 1540 a 1542. A de Pedro de Ursa e Lope de Aguirre, que ocorreu lá entre os anos de 1560 a 1561. E finalizando com a expedição de Pedro Teixeira, já uma expedição seiscentista, por assim dizer, né? No ano de 1637 até o ano de 1639. Notem, galera, que cada expedição ela é fundamental para a expedição seguinte. Primeiro foi os irmãos Pinzon, que tiveram ali uma experiência dentro dessa região. Posteriormente, pegando os relatos dos irmãos Pinzon, Diego de Lepe também teve a sua expedição de reconhecimento. O Francisco Orellana, que foi o primeiro, de fato, a navegar pelo caudaloso Rio das Amazonas, e também, gente, graças aos seus relatos, ao relato do seu escrivão, o Frei Carvajal, né, que escreveu, teve o diário de bordo da viagem de Orellana, que foi fundamental para que tivesse ali um reconhecimento da região. Inclusive, muitas lendas e muitos mitos surgem a partir dessa expedição. E teve outras posteriores, de Lepe de Aguirre, e finalizando com a expedição de Pedro Teixeira. Gente, mais uma vez, qual o objetivo dessas expedições, professor? Reconhecer a região e explorar o máximo de riqueza possível. Vamos então conhecer a primeira delas, tá, gente? A expedição dos irmãos Pinzon. Na tela pra gente. Expedição essa que ocorreu entre os anos de 1499 até o ano de 1500. E o texto fala o seguinte pra gente.
A viagem saiu da Espanha em 1499, chegando à costa brasileira no início de 1500. Existem controvérsias, tá, gente, sobre quem foi o primeiro europeu a adentrar o continente onde hoje o território onde hoje é o Brasil. Se foram os irmãos Pizon ou se de fato foi o Pedro Álvares Cabral, tá, gente? Algum tempo depois chegaram ao Rio Amazonas e o chamaram de Santa Maria de la Mar Dulce, ou o Mar Doce. Vicente Pizon é atribuída a descoberta pelos europeus do Rio Amazonas. Mais uma vez, tá, gente? Eu vou colocar entre aspas o termo descoberta para a gente problematizar um pouquinho, porque quando a gente fala descoberta é o achamento de algo nunca antes visto ou encontrado. E, gente, quando o europeu chegou na bacia amazônica, ele encontrou inúmeros dos nativos amazônicos, das populações indígenas, das populações tradicionais que aqui viviam. E, inclusive, grande parte dessas expedições tiveram a participação efusiva dos povos indígenas, que serviam de guia para as expedições. Gente, era um território que era totalmente desconhecido, inóspito e, por que não dizer, hostil a quem não conhecia, tá, gente? Então, se você adentrasse a bacia ao Rio Amazonas, subisse o Rio Amazonas, porque quando você vai do oceano até a nascente do rio, você está subindo o rio e você, obviamente, encontra muitos perigos, muitas situações que você não espera. Então, obviamente, que a presença de pessoas que conhecem a região é fundamental, basicamente, para o bom êxito dessa expedição. Então, a primeira expedição que chegou ao Rio Amazonas, ele não percorreu o curso, tá, gente? Não chegou da foz à nascente. Ele conseguiu, de fato, ali percorrer e chegar ali à foz do Rio Amazonas. Foi justamente a expedição dos irmãos Pizon, que ocorreu lá no final do século XV até o começo do século XVI. Por isso a gente fala que também é uma expedição quinhentista. Vamos à segunda expedição que a gente vai conhecer nessa aula, que é justamente a expedição de Diego de Leppe, que ocorreu lá no ano de 1500. Era primo de Pizon e sua expedição também chegou à foz do Rio Amazonas, indo em direção às Guianas e depois seguindo para a Espanha. Gente, eu trouxe para vocês, gente, a foz do Rio Amazonas, tá, gente? Que basicamente é essa região aqui. A região da foz do Rio Amazonas. A gente está vendo aqui a bacia do Marajó, próximo à cidade de Belém, que também foi posteriormente colonizada por portugueses, através ali da abertura de fortificações, mas ali também o Diego de Leppe conseguiu, de certa forma, chegar à foz do Rio Amazonas, tá, gente? E, consequentemente, também reconheceu e tomou posse ali para a coroa espanhola, porque, como eu falei para vocês, segundo o Tratado de Tordesilhas, essa região pertencia à coroa espanhola. Posteriormente, Diego de Leppe seguiu adiante para uma outra colônia espanhola, com o objetivo, mais uma vez, de reconhecer a região e também explorar o máximo de riquezas possíveis. Portanto, galerinha, expedição de Diego de Leppe, 1500, foi a segunda expedição quinhentista aqui para a região amazônica. Vamos então a mais uma expedição para a gente então concluir esse momento das expedições de reconhecimento. Obviamente, terão outras expedições para a gente discutir e, por que não dizer, refletir um pouquinho mais. Agora a gente vai chegar na expedição de Francisco Orellana, ou Francisco Orellana, como é que você queira chamar, né, gente? Expedição essa que ocorreu entre os anos de 1540 até o ano de 1542, tá, gente? É a mais famosa e mais célebre expedição. De fato, ela conseguiu atingir ali, conseguiu, de fato, percorrer todo o rio Amazonas. Gente, dizem que muito dos relatos da expedição do Francisco Orellana foram apenas invenções, ou por que não dizer, mentiras que ele e seu escrivão inventaram para justificar o alto valor de suas expedições.
tá, gente? É interessante citar para vocês que nesse momento, nessa expedição, é que é relatado o confronto com as Amazonas, as mulheres guerreiras, que dizia, segundo os relatos do escrivão de Francisco Orellana, eram mulheres que estavam liderando outros indígenas na batalha contra a expedição. Inclusive, há relato que, segundo o próprio Frei José de Carvajal, que um arco e flecha de uma mulher conseguiu penetrar e atravessar várias tábuas da embarcação do Francisco Orellana, das embarcações do Francisco Orellana, que eram mulheres guerreiras, mulheres muito grandes e muito fortes, e que ali atacaram, que tiveram de fato uma luta contra os europeus, os portugueses, ou melhor, os europeus que estavam ali reconhecendo o Rio Amazonas, que eram espanhóis, por que não dizer, e esse relato, muitos historiadores colocam como apenas uma invenção para justificar a demora da expedição e, principalmente, justificar o alto custo que essa expedição teve por parte ali do governo. Vamos ao texto para a gente entender um pouquinho mais sobre a expedição de Orellana e sobre o que ela trouxe de significativo para o reconhecimento ali do Rio Amazonas. Em 12 de fevereiro de 1542, o explorador espanhol Francisco Orellana, vindo do Peru por via fluvial, atingiu o Rio Amazonas, então chamado de Grande Rio, Mar Dulce, ou Rio da Canela. Foi o primeiro europeu a navegar de fato pelo Rio Amazonas, tá, gente? Que posteriormente vai ganhar essa nomenclatura justamente pelo relato de Orellana em relação ao conflito com as mulheres guerreiras, que tinha a lenda grega das Amazonas, que eram justamente as mulheres guerreiras, e essa lenda foi, digamos que, transportada da Europa, ali da Grécia até a região amazônica, e graças a esse relato a gente tem como nome ali do nosso grande rio, como o Rio Amazonas. Vou trazer um texto para vocês, para a gente entender um pouquinho mais sobre a expedição do Orellana e a importância dela para o reconhecimento da nossa região. Vamos ao texto. Navegando o rio abaixo a bordo do Bergantim Vitória, com 57 homens armados, Orellana fez a perigosa descida para as terras baixas da Amazônia. Depois de meses de busca e perambulação na selva, e com a correnteza do rio cada vez mais forte em pleno período de chuvas, Orellana concluiu ser impossível retornar conforme combinado com Pizarro. Para seguir em frente, foi construído um segundo navio com a ajuda dos índios nativos, os Cotos. A bordo do San Pedro, Orellana e seus homens atingiram no dia 12 de fevereiro de 1542 o rio Amazonas, então chamado de Rio Grande, Mar Dulce ou Rio da Canela. No dia 3 de junho, avistaram a desembocadura do Rio Negro e no dia 10, o Rio Madeira. No dia 24 de junho teria ocorrido o violento encontro com as Icamiabas, indígenas que atacaram e expulsaram os espanhóis. O episódio recriou a lenda das Amazonas, mulheres guerreiras na mitologia grega, e inspirou a imaginação dos aventureiros europeus. Por causa disso, o rio recebeu seu nome atual, Amazonas. Derrotados, os espanhóis fugiram navegando rio abaixo. Em 26 de agosto de 1542, chegaram ao enorme delta do rio Amazonas. Apesar dos constantes ataques indígenas, somente 12 homens haviam morrido. Os espanhóis seguiram ainda navegando ao longo da costa em direção ao porto espanhol mais próximo, Trinidad, ilha na costa da atual Venezuela. Orellana relatou sobre grandes cidades e milhões de pessoas instaladas nas margens do Amazonas. Quando expedições posteriores navegaram pelo rio, não encontraram nada além da floresta tropical. Acreditou-se, então, que Orellana teria mentido.
Gente, o relato do Francisco Orellana foi fundamental para que outros exploradores viessem aqui para a região, para o Rio Amazonas, justamente porque ele havia afirmado que no leito do rio existiam várias cidades, inclusive recriou-se a lenda do Eldorado, uma cidade, toda ela, gente, coberta de ouro, e também o país das canelas, também uma região muito rica. E isso inspirou a imaginação de viajantes exploradores para virem para o Rio Amazonas, justamente para coletar o máximo de riquezas possíveis. Então a gente atribui ao Francisco Orellana como o primeiro navegador europeu a conseguir navegar pelo Rio Amazonas de fato. Vocês viram que ele foi descendo o rio. E a gente sabe aqui na nossa experiência que quando você desce o Rio Amazonas, a viagem é muito mais rápida do que se você viesse subindo o Rio Amazonas, tá, gente? E também esse relato do conflito com as Icamiabas, ele ficou muito famoso, muito marcado como uma terra inóspita, onde existiam mulheres guerreiras, diferente do que havia na Europa, e essas mulheres guerreiras comandavam outros homens. Então criou-se a lenda, né, da existência dessas mulheres guerreiras, das chamadas Icamiabas, ali na região, segundo um dos relatos, do Baixo Amazonas, na região da divisa onde hoje é o Amazonas com o Pará, na região ali de Inhamundá, de Faro, aquela região conhecida até hoje como a Terra das Icamiabas. Beleza, gente? Agora a gente vai para o texto para a gente conhecer um pouco mais dos nuances desse momento. Vamos lá, galera! Falaremos sobre a expedição de Pedro de Ursa e Lope de Aguirre, que ocorreu em 1560 a 1561. Outra expedição que bebeu na fonte da expedição do Francisco Orellana. Foi a segunda expedição a percorrer todo o Rio Amazonas. Procuravam também riquezas. Ursa foi assassinado durante a viagem e Lope assumiu a viagem, chegando ao Oceano Atlântico em 1561. Mais uma vez, tá, gente? A expedição de Orellana foi muito importante porque ela deu subsídio para outros exploradores que viessem aqui para o Rio Amazonas atrás das bendito país das canelas, bendito Eldorado, uma terra onde ele poderia explorar o máximo de riqueza possível. Quando chegaram aqui, viram apenas uma floresta inóspita, um rio muito perigoso de se navegar e civilizações indígenas que muitas vezes eram hostis à presença dos europeus. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Gente, 1580 é um ano importante porque foi quando morre, de fato, o monarca português e quem assume o trono de Portugal é Filipe II, que então era rei da Espanha. Esse período, galera, onde se deu a união entre os dois reinos de Portugal e de Espanha, a gente dá o nome de União Ibérica. Por quê, professor? Por que essa União Ibérica é tão importante para a gente conhecer um pouco mais sobre a colonização da Amazônia? Foi quando nesse momento, gente, o Tratado de Tordesilhas, ele vai deixar de ser importante, vai deixar de ser, de fato, algo que deve ser levado em consideração. A União Ibérica, que ocorreu entre os anos de 1580 a 1640, foi a unificação das coroas espanholas e portuguesas a partir da crise sucessória do trono português. Essa crise de sucessão decretou o fim da dinastia de Avís e coroou o rei Filipe II da Espanha como rei, tanto de Portugal quanto da Espanha. Nesse momento, galera, os portugueses, então, vão respeitar o Tratado de Tordesilhas e vão começar a colonização, de fato, do território onde hoje é a Amazônia. E nesse período, galera, ocorreu uma das mais importantes expedições de reconhecimento da Amazônia, que foi fundamental, gente, para marcar o território que seria possessão territorial de Portugal após a União Ibérica, após a restauração da monarquia portuguesa. Gente, eu estou falando basicamente da expedição de Pedro Teixeira. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa expedição agora, tá, gente? Essa expedição ela ocorreu lá no ano de 1630. Teve início lá precisamente no dia 28 de outubro de 1630. Foi quando o capitão-mor Pedro Teixeira partiu de Gurupá,
que onde hoje é uma cidade no Pará, e alcançou a foz do rio Napo, que era um afluente ali do rio Amazonas, no começo de junho do ano de 1638. A expedição tinha o objetivo, galera, de explorar o curso d'água dominado pelas chamadas mulheres guerreiras, que, como eu já falei para vocês, era um relato vindo lá da expedição do Francisco Orellana. Essa incursão considerada por muito tempo uma das maiores façanhas sertanistas de exploração ali do curso do Rio Amazonas. Ela contava, para vocês terem uma ideia, com aproximadamente, galera, 47 grandes canoas, com aproximadamente 70 soldados e, pasmem, o apoio de 1.200 indígenas. Era uma expedição muito grande que, de certa forma, foi fundamental para o reconhecimento e, futuramente, também a colonização da região. Lá no ano de 1638, ela alcançou a cidade de Quito, precisamente no mês de outubro. Em 10 de novembro, guardem essa data, Pedro Teixeira foi recebido pelo governador da cidade de Quito. E em 16 de fevereiro do ano seguinte, iniciou a sua viagem de regresso. A gente está vendo que ele subiu o rio, chegou até Quito, lá ele recebeu a sua audiência e em seguida, em 16 de fevereiro, ele retornou descendo o rio. Em 15 de agosto, tomou posse da Amazônia a partir da margem esquerda do rio Aguaricó, que é o atual Rio Ouro, para leste, sob o nome do rei da Espanha e de Portugal, e da coroa portuguesa, embora não existisse ainda essa união entre os domínios portugueses e espanhóis. Esse ato de posse, galera, ele foi registrado pelo escrivão da expedição conforme as instruções que constavam no seu regimento. Galera, essa expedição foi descrita em um livro chamado Livro do Descobrimento do Rio das Amazonas, editado em Madrid, galera, lá no ano de 1641. O governo espanhol, temendo que outras nações se apossassem desse documento e também partisse ali para a colonização do Rio das Amazonas, resolveu então recolher todos os relatos da viagem de Pedro Teixeira e destruir. Galera, só que essa expedição ela foi fundamental, galera, para que Pedro Teixeira, essa expedição fosse usada para futuramente, quando a União Ibérica fosse desfeita, fosse utilizar esse documento para dividir o que seria, de fato, o continente, ou melhor, território colonial português e território colonial espanhol. Portanto, a gente pode dizer que essa viagem de Pedro Teixeira, ela foi fundamental, galera. Fundamental para ter as marcas onde hoje, de fato, é continente, ou melhor, Brasil colonizado por português e Brasil, melhor, e região, aqui da região sul-americana, colonizado pela coroa espanhola. Só que detalhe, tá, gente? Quando a gente fala em Brasil, é importante citar que na colonização portuguesa do nosso país, existiram duas colônias de fato. No sul, Brasil, e ao norte, colônia do Grão-Pará e Maranhão. Inclusive, o próprio Pedro Teixeira ele foi agraciado com o título de governador da capitania do Grão-Pará e Maranhão, dessa colônia ao norte. Portanto, galera, foi importantíssima essa expedição de Pedro Teixeira para conhecimento, reconhecimento e futuramente também para a gente ter estabelecido as possessões portuguesas e espanholas dentro dos domínios da América do Sul. Vou trazer um vídeo para vocês agora que vai ilustrar basicamente como é que foi essa expedição. Vamos lá, gente. Lá em 28 de outubro, Pedro Teixeira partiu, tá, gente, de Gurupá, no Pará. Ele foi subindo ali o rio Amazonas até chegar ali na cidade de Quito. 47 canoas, 70 soldados e 1.200 indígenas. Finalmente chegou em Quito. Em 16 de fevereiro ele retorna, tá, gente, de 1638. Retorna. Em 15 de agosto, ele toma posse da Amazônia e divide em nome dos reis portugueses e espanhóis. E, de fato, essa expedição foi fundamental para balizar, galera, o que seria uma possessão luso na Amazônia. Mais uma vez, gente,
Posteriormente, o Tratado de Madrid vai oficializar esse território que outrora era território colonial espanhol para ser, de fato, um território colonial português. Tratado de Madrid, 1750, vai, de fato, considerar a viagem de Pedro Teixeira e estabelecer marcas do domínio colonial português aqui na Amazônia. Portanto, a gente está vendo a importância da viagem de Pedro Teixeira para a colonização da Amazônia. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente vai encerrar nossa aula por aqui.